E aí, tudo belezinha, gurias? Tudo certo? Bom, enfim, então começando a aula de Introdução ao Pensamento Social, nossa primeira atividade assíncrona, atividade do dia 15 de outubro, tá? Então aí nós vamos falar um pouquinho de políticas públicas, que era um pouco da ideia da disciplina nesse começo, né? Eu me chamo professor Dr. Maurício Michel Rebelo e me baseei bastante na obra do professor Leonardo Sec, que tem um livro sobre políticas públicas, né? Muito bom, por sinal, que eu recomendo a compra para quem se interessar sobre o assunto. Bom, como vocês estão iniciando nesse primeiro semestre, gostaria primeiramente de falar de política. Pessoal, a palavra política, tá? Ela vem do grego polis, significa assuntos referentes à cidade, assuntos públicos, ok? Então, de certa forma, a política está em várias e várias questões, como a gente pode observar aqui. Aí, então, eu separei para a gente compreender um pouco das diferenças referenciais da palavra política, tá? De como a política ela pode ser apropriada e ter diversos sentidos bastante diferentes às vezes. O sentido mais abstrato, tá? Talvez da política é o polity em inglês, né? A língua inglesa ela consegue separar melhor a política, tá? A palavra política, que significa em todos esses três conceitos, mas que tem compreensões diferentes. Então o polity, ali a primeira, é a política como atividade humana, sociedade civil organizada. Um autor que vocês obviamente conhecem, né, Aristóteles, filósofo grego, ele dizia: o homem é um animal político, né, no livro A Política, ali que ele escreveu antes de Cristo. Então, quer dizer, o ser humano, ele, de certa forma, ele é um animal que se compreende, né, sempre dentro de uma sociedade, das diversos tipos de sociedades existentes, mas ele é um animal comunitário, por isso a ideia de animal político, porque ele está sempre com relações com outras pessoas, né, diferente de outras espécies de animais. Depois, nós temos, então, um outro significado que é politics, tá? Atividade política em geral, que é o processo político, o que nós estamos, às vezes, mais acostumados a compreender como política, como o vereador faz a política da cidade, né, o prefeito, etc., o política do dia a dia, cotidiano, como agora a gente vai ter eleições municipais, por exemplo. Depois nós temos policy. O policy, no inglês, é muitas vezes o conteúdo de uma organização, o princípio de ação, né? Quando uma diretoria de uma grande empresa se reúne, vamos discutir nossa policy, ou seja, quais são os nossos princípios básicos, basilares de uma empresa. Então, o exemplo ali que eu dou é a política de preços da Microsoft. E nesse sentido, public policies é mais utilizado nesse sentido, que são princípios e ações de uma organização pública, tá? Como a gente vai ver a seguir. Então, o sentido de política pública, da palavra política pública, a gente utiliza mais no sentido do conteúdo dessa política, tá? Que é no sentido de policy, public policies, tá? Ali, que é o conceito de baixo. Aqui nós temos a definição. Então, o que é política pública? Tá? Nós temos algumas definições diferenciadas, tá? Mas a política pública é chamado o Estado em ação. Gurias, o Estado, quando a gente fala nas ciências sociais, nas ciências humanas, esse Estado com E maiúsculo, vocês que são do primeiro semestre se habituem a isto, não significa unidade federativa, tá? Como, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, não. Significa o Estado Nacional, significa Brasil, significa Estados Unidos, os países. Por que a gente utiliza essa palavra Estado? Né? Na ciência política, o Estado é talvez o que a gente mais estude, né? A organização do Estado, como ele se comporta, como ele ocorre. Então, na verdade, o Estado é toda a nossa organização política, de certa forma,
está dentro do Estado. Tá? Por isso que quando a gente fala que política pública, depois tem uma certa polêmica, vou explicar mais tardiamente, é quando o Estado justamente está em ação, ou seja, em atividade para produzir um bem público. Também a gente pode definir políticas públicas como um campo de estudos focado na organização do processo de interação entre os lados do input e do output do processo decisório governamental e seus conflitos inerentes. Pessoal, vocês já viram nas entradas e nas saídas da TV o input e output? É justamente isso, entradas e saídas, ok? Mas como assim, professor, entradas e saídas? Não entendi, eu explico. Quando uma sociedade, às vezes quer, por exemplo, saúde, vamos falando, né, numa pandemia, por exemplo, é uma demanda social, né? Olha, nós queremos saúde, nós queremos mais leitos, nós queremos mais políticas públicas, mais médicos, mais enfermeiras, enfim, para a área da saúde. E o resultado, muitas vezes, é o que o governo vai dar de resposta. Qual é a resposta a essas inputs, né? Quais são os outputs? Então, muitas vezes, há essa demanda, há uma espécie de síntese que se faz entre os governos, seja pelo lado do Congresso, pelo lado do governo federal, assembleias. Eu vou, talvez, mais tardiamente, se sobrar tempo, falar um pouco dessa organização política brasileira, como funciona, já que é a minha área de especialidade. E o governo administra esses conflitos de interesses, muitas vezes, né? Esses conflitos inerentes a esse processo de decisão. Ok? Então, ainda que seja um pouco mais rebuscada também, né? Tá em Reis, esqueci o primeiro nome do autor agora, ali que eu citei, né? Essa definição de política pública. Outras definições, tá? MID. Políticas públicas como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. Ou seja, mais ou menos similar ali o que a gente já tinha falado. Política pública como o que o governo escolhe ou não fazer. Do DAI. Pessoal, existem um debate que às vezes, se o governo decide não fazer algo, por exemplo, o governo decide não fazer uma política ambiental de combate ao desmatamento, né? Isso pode significar também a ausência de regulamentação, também é uma espécie de política pública, né? Quando tu regulamenta algo, quando tu permite algo, tu libera algo, tu está dizendo que o Estado não tem participação e não tem responsabilidade sobre isso, que isso fica a cargo dos entes privados, por exemplo. Então esse autor vai dizer que o governo também deixar de fazer algumas coisas também pode ser considerado política pública. Mas essa definição é um pouco mais polêmica, tá? Ela não é a mais comum. A definição mais antiga e a definição que eu gosto e gosto muito é do Lasswell, que é política pública como análise sobre quem ganha o quê, por quê e que diferença isso faz. E por que eu acho isso importante? Pessoal, quando a gente, por exemplo, discute vários programas sociais, e vocês são da área da educação, vamos botar mais dinheiro na educação, vocês têm que ser, digamos assim, mais inteligentes do que o senso comum muitas vezes é. Da onde nós vamos tirar o dinheiro, né? Nós vamos tirar dinheiro de quem? Para dar para que pessoa e que isso diferença faz para o desenvolvimento do país? Ou isso é só para beneficiar um governo? Esse tipo de situação, pessoal, quando vocês então estiverem diante de uma política pública, até mesmo polêmica, vocês se perguntem isso, tá? Se vocês não querem utilizar como definição, pelo menos se perguntem isso, tá? Quem ganha o quê, por quê e que diferença isso faz, ok? Existem também duas definições em inglês, tá? Que é quem cria a política pública e para quem é criada. Então, quando a gente pensa, por exemplo, muitas vezes, alguns atores políticos, tá? Eu já vou mais adiante falar sobre isso. Quem cria políticas públicas, como governos, eles são policy makers, ou seja, eles fazem a política. E o policy taker é aquele que é o destinatário da política pública. Por exemplo, o auxílio emergencial para pessoas com necessidades de renda, né?
Então eles são os policy takers. E quem criou, no caso, governo federal e Congresso, conjuntamente, são os policy makers. Ok? Agora, então, a gente termina a nossa primeira parte, mas segue aí o vídeo, toca parte 2 aí, que é a continuação.